Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Diga comigo: o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Essa é a verdade que Paulo está falando. Não tem como você manter uma estrutura firmada de família, de vida existencial, relacional, de vida ministerial, que você não tenha que se aperceber dos ataques do inimigo contra todas as áreas da vida do ser humano. Talvez você possa ficar desatento a tudo isso que a Bíblia diz, mas tem crentes que não oram mais, tem crente que faz acepção de pessoas. Dependendo de quem vai pregar, de quem vai dirigir, ele não vem ao culto. Tem crente que diz o seguinte: olha, eu não consigo olhar para a cara daquele irmão, eu não consigo perdoar. Tem irmãos que estão aqui, estão firmados, mas se esquecem do ataque do Satanás. E Paulo está falando: portanto, meus amados irmãos, agora, fiquem atentos, fortalecei-vos no Senhor. No demais, irmãos meus, nós vivemos hoje um mundo cheio de incredulidade, irmãos. Nós vivemos hoje um mundo afundado no pecado. Falava para uma pessoa: se o teu amigo, ele te leva para se distanciar de Deus, para falar mal da Bíblia, mal de pastor, falar mal do Espírito Santo, esse teu amigo não é teu amigo, ele é o diabo, ele é teu inimigo. O que nós estamos hoje é participando, diretamente ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, psicologicamente falando, fazendo a vontade do diabo. Porque você sabe qual é a arma que você tem que usar nesse tempo? Você sabe qual a importância das peças, da armadura espiritual? Paulo está falando: olha, a vida é dessa forma, mas agora vamos nos revestir da armadura de Deus. Fortalecer a nossa vida. Porque nós estamos ministeriando, estamos pregando, estamos dando testemunho, estamos nas ruas, nas praças, estamos no trabalho, estamos na faculdade, em qualquer lugar. Nós devemos estar usando a armadura espiritual. A luta é muito grande. O nível de espiritualidade hoje é baixo, porque o conflito é muito grande. Se vocês perceberem, não estou falando de modo local, estou falando de uma questão geral. Perceberem? Os crentes hoje precisam de motivo para vir à igreja. Antigamente o nosso motivo era esse: vamos para o culto de oração. Hoje tem culto na casa da irmã Glória. Você recorda disso, Glória? Que lotava lá a tua casa? Não era? Ficava até do lado de fora. O quintal e aquela avenidinha ficava cheia. Nós tínhamos um programa. Sabe qual era o programa da igreja no passado? Fazer a vontade de Deus. Chegávamos na igreja e alguém falava assim: olha, hoje nós não vamos ter culto não. Hoje nós vamos para a rua. Irmão, não tinha um crente que reclamava. Não tinha um crente que reclamava, não é, pastor Humberto? Ninguém reclamava. Vamos sim, vamos para a rua, e marchando, pá, pá, pá. Eu me recordo até da música que a gente cantava quando marchávamos. Anunciamos a paz, anunciamos a paz na rua, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus, anunciamos a fé. E ia embora a igreja, ia nesse tropel, pá, 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 pá. E o povo cantava, louvava e sabia a dimensão da guerra espiritual. Passávamos nas esquinas, olhávamos para as pessoas, levantávamos as nossas mãos e o poder de Deus se manifestava. A unção era tão grande. Pessoas deixavam de beber, deixavam de fumar, pessoas saíam do caminho errado e sentiam a presença de Deus. Nós não nos dirigíamos àquelas pessoas.
nós viemos cantando nas ruas, falando: irmãos, a igreja está desapercebida. Satanás montou uma estratégia muito grande para fazer com que as pessoas criem uma animosidade contra culto, contra pastor, contra dirigente. É uma real situação presente. Você quer ver como começa o esfriamento? O esfriamento começa assim. Você reclama de uma coisa aqui. Aí você se ajunta com uma pessoa que também quer reclamar. Reclama de outra coisa ali. E daqui a pouquinho você vai ver isso ali. Daqui a pouquinho você vai perdendo razão de estar orando, de estar se ajuntando, de estar fazendo a obra. Perdendo a força para fazer a obra de Deus. Perdendo a fé. Irmãos, é muito fácil a gente entender que a realidade dessa luta é no campo espiritual. Você não está lutando contra o irmão. Você não está lutando contra o pastor. Você não está lutando contra o seu vizinho. Você não está lutando contra as pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas. Aqui a palavra de Deus diz: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Versículo 12. Não é contra as pessoas. Satanás sabe como trabalhar. É colocar uma intriga, colocar um espírito de confusão entre irmãos, entre os filhos de Deus, para poder, então, se digladiarem, e se matarem, e se morderem, e se ferirem, e perderem a fé. Perder a fé. Vou falar uma coisa para vocês, que é certa. Se você aceitar ou não, é problema seu. Mas ninguém pode agradar a Deus se não levar a sua cruz. Ninguém pode fazer a vontade de Deus se não for pela fé. Ninguém pode deixar o reino de Deus por motivos relacionados às coisas e circunstâncias da vida. Eu quero que você entenda muito bem que você está numa guerra, numa luta espiritual. E é uma luta mesmo. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, capítulo de número 5, o versículo 17. Ele fala que a carne milita contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro. Não tem nenhuma relação e correlação, nenhuma intimidade entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. Ou você crucifica o seu eu, ou você assume a cruz, ou você não assume a cruz. A realidade é que nós estamos enfrentando esses dias uma batalha espiritual muito grande, onde pessoas estão sendo dizimadas espiritualmente. Espiritualmente. Porque qual é a função da igreja? Qual a função da unção que a igreja recebeu? Só existe uma, irmãos. Está baseada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Porque Jesus, o Filho de Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para expulsar demônio, para curar os enfermos e para pregoar a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quando o crente deixa de orar, quando o crente deixa de buscar, quando o crente deixa de ter intimidade com Deus, quando o crente começa a criar motivos para
não fazer mais a obra de Deus, quem ganha com isso é o diabo. Quem ganha com isso é Satanás. Jesus mesmo falou, João 10:10. O ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O campo da batalha espiritual é a nossa mente. A nossa mente. É interessante como alguns acham que podem fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Vou falar uma coisa, irmãos. Se fizermos a obra do Eterno na carne, nós não vamos muito à frente, não. Se fizermos a obra de Deus com a nossa vanglória, vaidade, com a nossa presunção, eu sei melhor do que o pastor Humberto, que não sei quem, que ninguém sabe de dado, eu vou com a minha vanglória, com a minha presunção, absolutamente egoísta. Eu não vou para lugar nenhum, porque não é essa glória, não é esse poder que pode derrubar as fortalezas de Satanás. Estamos falando de poderes, de demônios que operam nas vidas, que lançam toda malignidade, que entreva as pessoas em enfermidade, em vícios, deixam pessoas destruídas, que põem problema de loucura, que deixam pessoas completamente sem sonhos, sem projetos, que definem a família. Estão falando de demônios, irmãos. Paulo diz o seguinte, devemos revestir do Senhor e do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem gente que não gosta de falar esse nome, né? Diabo, inimigo, serpente, ele, dragão. O Apocalipse diz que desceu até vós a antiga serpente, chamada Satanás. Nós vivemos hoje no mundo espiritual. O que ainda permite os seres humanos ter um tempo de buscar a Deus é porque a igreja está aqui, irmãos. A igreja, ela contra-ataca, ela está aqui para combater as obras do diabo. A igreja está aqui para declarar guerra contra reinos e principados. Nós vivemos cercados de toda apelação, de todo espírito de denúncia, de todo espírito tentando impedir a obra de Deus, para difamar, para criar projetos que impeçam o irmão crescer, a irmã crescer, para destruir ministérios. Nós vivemos num mundo de guerra espiritual. Só quem consegue ver é quem está em espírito. Se você estiver em espírito, você vai ver. Aí Paulo diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Como nós vamos fazer essa obra? Somente com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque somente através do poder de Deus que nós vamos tirar o desejo da nossa carne. Porque como vamos fazer a obra de Deus se o que opera ainda é o nosso desejo? Se espantem. Jesus não faria nada se ele não fosse ungido. Jesus não faria nada se ele não fosse ungido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas se enganam a respeito do ministério de Jesus, achando que Jesus, ele veio para vencer porque ele era Deus. Ele veio para vencer porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio, senão ele não seria exemplo para nós. Se ele venceu
Satanás, o mundo, o pecado como Deus, por que ele então manda nos olhar para ele? Por que a Bíblia diz que ele é o nosso espelho? Ele é o nosso espelho porque ele é o varão perfeito de Deus, que venceu o mundo através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 10, versículo 11, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, porque não veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que proverá livramento. Amém? Você pode aplaudir o nome do Eterno. Glória a Deus. É uma luta muito grande, irmãos. Vocês sabem que o inimigo hoje, ele tem transformado o seu trabalho em diversas modalidades. Diversas. Então hoje existe um campo espiritual impedindo as pessoas de se renderem completamente a Deus. Existe um campo espiritual impedindo que as famílias sejam levadas a um estado de contrição, de rendição ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque atua o orgulho, atua ainda o espírito de resistência, ainda não tem renúncia, ainda não tem perdão. Existem demônios que trabalham justamente para isso. Trabalham. Olha, eu vou dizer para vocês que o mundo espiritual é tão forte. Vocês pensam que essas pessoas que vivem presas num botequim, dominadas por um vício, pessoas que estão agora fazendo estratégia para matar, para roubar, estão envolvidas com coisas erradas, elas estão ali porque querem estar, elas estão ali porque têm aliança com o próprio Satanás. Não é fácil. Elas nunca vão se libertar se não houver alguém que vá com autoridade, com o poder do Espírito Santo, para pregar a palavra, para interferir nas obras de Satanás. Porque não é fácil. O apóstolo Paulo diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça. Porque com a couraça da justiça, meu irmão, você põe aqui e fecha o teu rim e teu coração. Porque o coração é a sede do entendimento e das emoções. Se você não guardar seu coração, você está na obra de Deus, e crente banana tem de montão. Crente que pega, não quero mais. Crente que está firme, põe a coraça! Ah, aquela palavra vem do meu coração. Tá o quê? Você quer lutar com o quê? Você quer lutar com o quê? Com faca ou pegar uma espada de verdade? Quer pegar um canivetinho? Pega a espada. Pega a espada. Desembainha a espada. Fica com um canivetinho. Não, porque eu fui naquele culto de revelação, porque eu fui... Não tem base para lutar contra as obras de Satanás. Tudo ofende, tudo machuca, tudo... Crente cristal. Desembainha a espada, rapaz. Põe a couraça da justiça. Para de frescura, meu irmão. Crente de verdade. Esse dia eu estava lá no debate da 93 e falando a respeito de timidez. Eu falei, o vocábulo que fala em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a respeito dos tímidos, está relacionado não à timidez de comportamento emocional. Não é essa a timidez. A timidez que fala ali, a timidez de covardia. De pessoas que abandonam a fé. De pessoas que são frouxas. Porque é muito fácil você dizer, botar a culpa no fulano, foi ciclano. Desembainha a espada. É hora de lutar. Nós estamos em guerra, irmãos.
É hora de ajuntar, é hora de ficar unido. E usando a palavra, Paulo diz, olha, ponham as peças da armadura e comece a guerrear. Cingindo os vossos lombos, cingindo com o cinturão da justiça. Coloque agora o capacete, olha o capacete aí, o capacete da salvação. Põe, sabe por causa de quê? Para tua mente ficar guardada. Satanás vai usar pessoas, Satanás vai usar grupo de WhatsApp, vai usar o Facebook. Esses dias que Satanás tem usado a boca das pessoas para falar no Facebook besteira. Eu tenho falado para os irmãos, vamos orar. Vamos orar. A oração é uma arma de ataque. Quando você ora, o inimigo corre. Vamos orar. A oração tem poder, amém? Vamos orar, irmãos. A modalidade é a mesma. O jeito é que mudou como Satanás usa. Usa a tecnologia, usa as coisas agora do nosso mundo presente. Coloca o capacete. Irmão, quando vier os ataques, você está protegido, amém? Protegido, Senhor. Palavra esses dias é muito fácil, porque as palavras têm poder. As pessoas não sabem como uma palavra, ela pode destruir uma pessoa. Uma palavra, ela vindo do inferno, ela destrói uma família, destrói um casamento, destrói a vida de um filho. Uma palavra, se você não tiver com o capacete da salvação, a tua mente absorve. A tua mente fica dominada por aquilo. E vamos, irmãos, colocar a sandália da pregação do Evangelho da Paz. Sabe, você ter vontade de pisar, de caminhar, pregando. Tem um bocado de crente que perdeu o prazer de fazer a obra de Deus. Fala para vocês, irmãos, eu não escolhi ser pastor, não. Deus que me escolheu ser pastor. Porque antes de eu ser pastor, eu sempre fui servo, sempre fui servo, sempre fui servo, sempre fui servo. Mas Ele que me escolheu para eu estar aqui é uma questão de ordem. Ele que me escolheu, uma questão de ordem, eu não discuto com Ele. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos nessa guerra. Guerra espiritual. Você tem que usar as armas espirituais. Você tem que trazer todas as coisas que você estiver fazendo nas leis do Senhor. Como está a palavra, que está dentro da palavra, faça de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Nós vamos encontrar muita gente fazendo construção de argumentações e tentando deixar a palavra de lado. Não deixe a palavra de lado, porque a única coisa que pode impedir os ataques do diabo, meu querido, é com a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Se vocês verem na armadura, a única peça de ataque é a espada. O escudo é a fé. A espada é a palavra. Com o escudo você se defende, mas com a espada você ataca o reino de Satanás. O que acontece é que nós nos alimentamos muito pouco com o alimento espiritual. O alimento físico aqui, a maioria aqui é gordinho, né? Igual a mim. Come bastante, né? Principalmente os pastores. Bastante. Mas nós temos que nos alimentar com a palavra de Deus.
Fazemos 3 refeições ao dia, não é isso? Dependendo da situação, até mais, né? Os irmãos estão pensando o que vão comer daqui a pouquinho, depois do culto. A gente come muito. Segundo Freud, comer dá prazer. Mas, meu Deus. É bom, né? Gosta de comer aquele prato apetitoso. Tem gente que gosta de comer uma rabada. Oh, glória! Uma costelinha de porco no forno. Tem gente que gosta de comer aquela comidinha, uma coisa gostosa. É bom mesmo. Irmãos, por que você come todo dia? 3 vezes, às vezes 4 vezes ao dia. Por quê? A pastora Regina que fala, vou às vezes na casa da pastora Regina, a pastora Regina quer botar muita comida, pastora, pouco, pastor, mas o senhor desse tamanho, como é que você come? Não, pastora, menos, pastora. Não, o senhor é muito grande. Não é assim que você fala, Regina? Aí eu falo, não, Regina, é menos. A gente come para poder manter o corpo. Porque se você não... A comida é o combustão, né? Para manter o corpo com energia. Se você não comer, você fica fraquinho. E tem gente que vai assim, não, tem que comer feijão e arroz. O Vitinho não abre mão do feijãozinho dele. Feijão. Irmãos, a mesma coisa é a palavra de Deus. Se você se alimentar pouquinho, você vai ficando fraco. Porque é através dos alimentos que, pela via da corrente sanguínea, que a gente vai levando energia para as células, todo o corpo. E através do sangue é que vai mantendo energia para as células aí funcionar esse organismo todo, que é o nosso corpo, que não é um corpo qualquer, complexo. Aí você come mal, teu corpo fica fraco. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Se você não se alimenta, se você não estuda, se você não se preocupa a entender, se você não quer, você vai ficar fraco. Eu estava falando lá na rádio a respeito disso, porque o caso lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, não é timidez de questão de comportamento emocional, é a timidez de covardia, porque os crentes estavam debaixo de luta, de ameaças, de morte, e muitos estavam abandonando a fé para não morrerem. A fé é que nos faz saltar com coragem, com ousadia. É a fé. O que nós temos que entender que a igreja, eu digo a igreja não local, a igreja de um modo geral, ela é o exército de Cristo. Nós temos que apoiar, temos que estar enfileirados, temos que estar juntos e cantando. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, que é ir com Cristo, com a palavra. Aí, o que o diabo faz? Tem gente que está do teu lado, não aqui, né? É o diabo. Ah, pai, também que aquele pastor lá está só interessado nisso. É aquela igreja lá. Ih, está ouvindo o pastor Júlio. Ih, está indo para aquele cultinho. Cultinho. Já perderam a armadura. Estão despidos. Estão achando que igreja é brincadeira. Estão achando que culto é brincadeira. Ah, porque o meu ministério é seu? É teu ministério? É teu ministério, pastor? É teu? O ministério é de Deus.
Porque está na Bíblia que o ministério é dele. Ele dá para a pessoa exercitar, mas o ministério é dele. Porque o meu ministério, porque o meu. Eu é coisa nenhuma, meu é coisa nenhuma. Queridos irmãos, nós estamos em batalha espiritual. Não são poucos irmãos que estão lá atrás, já desfaleceram na fé. Eu falo isso, irmãos, porque eu sou crente desde berço. Nunca me desviei. Nunca tive um problema qualquer para levar para a igreja. Nunca tive essas coisas. Porque eu aprendi que nós temos que ser discípulos de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer a obra do eterno. Nós queremos às vezes complicar para não mostrar a nossa feiura. Porque eu falar que eu errei é complicado, né? Nós estamos numa batalha espiritual. Paulo, no final desse capítulo, vamos encerrar agora, ele diz assim: orando com toda a oração e súplica nisto. Eu fiquei pensando o que o apóstolo Paulo queria falar sobre isso. Ele encerrar falando a respeito de oração e súplica. Versículo 18. Depois que ele fala das peças das armaduras, ele fala: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a PC e súplica por todos os... Meu Deus! Paulo diz para orar e vigiar na oração. Orando e vigiando nisso. Vigiar o quê? Na oração. Por causa dos propósitos. É interessante. Você começou bem, né? Homem de oração. Orou para poder casar, orou para poder comprar casa, orou para arrumar o trabalho, orou para Deus abençoar, curar, orou, você orava. E hoje? Crente que não ora é crente fraco. Fraco, não da força dele não, fraco da força do Espírito. Orando com toda oração e súplica. Perseverando. E Paulo diz, vigiando. Sabe por quê? Vou citar os irmãos. O inimigo não quer que você ore. Ele não quer que você ore. E todas as vezes que você fizer um propósito de oração, pode ter certeza que você vai ser sempre impedido. Não é uma vez ou talvez sempre. Às vezes você criou um propósito de oração na sua casa, no seu quarto. Todo dia, determinado horário, você tem um propósito de orar, porque a tua casa agora, a casa consagrada, o teu quarto vai ser um lugar onde você vai interceder. Aí você vai orar. Naquele dia, naquele horário. E naquele dia, naquele horário, sempre vai acontecer alguma coisa para te impedir de orar. Por isso o apóstolo Paulo diz, vigiando nisso, com toda a oração e súplica. Quero que você se ponha de pé. Eu quero que você olhe por sua vida espiritual. Olhe por sua vida espiritual. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de olharmos para nós mesmos, de sermos filhos amados,
crentes mais disponíveis à sua obra. Irmão, volta. Guarda as leis do Senhor no seu coração. Você está em guerra. Você está em guerra espiritual. Eu estou em guerra espiritual. Quero orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre toda a igreja, sobre o Teu povo. Pai, nos ensine, através da Tua palavra, como devemos viver, agir. Pai, como nós nos alimentamos, Senhor, do alimento para o estômago, para manter o corpo de pé. Senhor, precisamos nos alimentar da Tua palavra para que o nosso espírito esteja pronto, Senhor. Pai, nos ajude. Vamos guardar a Tua palavra como igreja e usarmos as armaduras. Senhor Deus, a armadura para vencer Satanás. Eu repreendo toda a força de Satanás na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, todo espírito de doença, todo espírito de inveja, de olho grande, toda maldição por palavra, por obra, por feitiçaria, alguma coisa que veio mandado mesmo do inferno contra você, contra a sua família, eu anulo, repreendo, quebro e registro agora a falência pela autoridade do nome e do sangue de Jesus. Não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre o teu corpo, sobre a tua mente. Eu declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Que o Espírito Santo renove a tua força. Você sai daqui crente mais vivo, mais alegre, avivado na obra de Deus. Que a partir de hoje você possa usar toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Senhor, abençoa essa igreja. Abençoa, Senhor Deus, essa santa ceia, o pão, o vinho. Abençoa, Senhor. Nós que estaremos aqui ceando, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Se temos alguma coisa para poder fazer, é pela tua grande e infinita misericórdia. Tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor, para que possamos ter acesso até o trono da graça. Em nome de Jesus Cristo, você pode dizer amém.